Falar de pesquisas eleitorais no Brasil é sempre um desafio muito grande, dada a falta de uma credibilidade e transparência nos dados, na coleta dos dados, a questão dos chamados microdados, quando você tem possibilidade de avaliar regiões, cidades, perfil sociopolítico de cada cidade, enfim, são muitos fatores que são obliterados à sociedade e que recebe um resultado de uma pesquisa como um pacote pronto e tenta usar esses dados de acordo com as conveniências, necessidades ou de acordo com os interesses. Mas sempre serve de parâmetro e balizamento, até porque em muitos casos uma pesquisa pode indicar parte de uma estratégia dos atores envolvidos. Eu quero falar especificamente da corrida eleitoral para o Senado lá no Rio Grande do Sul, onde 3 nomes disputam a preferência do eleitorado gaúcho. Nós temos nos 3 cenários a liderança do general Mourão, o vice-presidente do presidente Bolsonaro. E o que difere é o percentual de votos se o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, está na disputa ou não. Mas, de qualquer forma, nos 3 cenários, o general Mourão lidera. Num primeiro cenário, ele tem 22,7% das intenções de voto contra 20,5% da Manuela e 20,4% da Ana Amélia Lemos, que já foi senadora e comentarista da RBS e Globo lá no Rio Grande do Sul e tudo mais. E aí nós temos nesse cenário 14,4% de nenhum deles e 8,6% não sabem. O segundo cenário é o que tem o Eduardo Leite e que traz, digamos, o pior desempenho do Mourão. Nesse cenário, nesse segundo cenário, ele tem 22% das intenções de voto, 18,4% para a Manuela, 17,9% para a Ana Amélia e 14,9% para o Eduardo Leite, sendo que 10% não votam, 10,6% não votam em nenhum deles e 7,6% não sabem. Um terceiro cenário com outros candidatos com menos impacto e relevância também apontam o Mourão com 22,3% das intenções de voto, a Manuela com 20,1% e a Ana Amélia com 19,7%, sendo 13,6% em nenhum deles e 8,7% não sabe. Eu quero pegar esses dados primeiro para destacar que, na minha opinião, a Manuela já bateu no teto dela. Dificilmente a Manuela conseguirá crescer. A tendência é que a Manuela passe a ser apenas um ator de segundo ou terceiro escalão na corrida para o Senado lá no Rio Grande do Sul. E depois nós teremos, na minha opinião, a disputa basicamente centrada entre o Mourão e a Ana Amélia Lemos. No entanto, em face do imenso potencial eleitoral do presidente Bolsonaro e também, digamos, da liderança em todos os cenários que o Onyx Lorenzon tem para a disputa ao governo do estado, pode-se dizer que é muito propícia a situação do general Mourão na corrida para o Senado lá no Rio Grande do Sul. Aí nós temos um quadro muito interessante para avaliar e para compartilhar com vocês. Qual é esse quadro assim tão interessante, Alfredo? Ora, bolas, é simples. Todo mundo de sã consciência sabe que a eleição de 2022 já está decidida em favor do Bolsonaro. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Os cenários, as leituras, os desesperos, as ações, todas essas maquinações que estão sendo feitas são apenas tentativas de negar o óbvio. Bolsonaro será reeleito, com ou sem mutreta e falcatrua. Tanto assim que isso é verdade, que o próprio PT começa a enfrentar a deserção de candidaturas a deputados estaduais e federais que não querem vincular o seu nome ao nome de Lula. Esse movimento está acontecendo em vários estados. Os pré-candidatos petistas, esquerdistas, fazem questão de um distanciamento, de um descolamento em relação ao lulopetismo, porque é mais ou menos como alguém que tenha uma doença contagiosa. Ninguém quer estar perto
do lulopetismo, nesse núcleo lulopetista. Por que todo mundo está de olho em 2026, inclusive o general Mourão? Porque na sucessão de Bolsonaro, eles apostam na existência de um vazio. E é esse vazio que está movimentando as pessoas. Quem está no entorno do general Mourão, inclusive, sabe disso e ele já manifestou isso, ele já conversou isso e já trabalha com essa perspectiva. Ele quer usar o palanque do Senado como a sua tribuna para se candidatar à sucessão do Bolsonaro em 2026, criando, ofertando, se oferecendo como uma alternativa conservadora. Ele conseguirá quebrar a imensa resistência dos conservadores em relação ao seu nome? Ele conseguirá, por exemplo, tirar essa imagem de um aliado muito forte da China que ele deixa transparecer e não se sente constrangido com isso? Afinal de contas, como ele conseguirá fazer a união, buscar esse povo do Bolsonaro, esse povo mais patriota? Esses patriotas terão no Mourão uma alternativa política? Será ele? Ele pensa que sim. Ele tem feito movimentos nesse sentido. Observem que ele resolveu parar de entrar em atrito com o presidente da República e está mais focado em se mostrar como alguém leal ao presidente, algo que ele não consegue passar essa imagem para o segmento dos patriotas. Então é um quadro que é preciso começar a fazer certas leituras. Mourão analisa, avalia corretamente que haverá um vazio pós-Bolsonaro. Que nomes podem surgir? Tarcísio? Tarcísio depende de ser eleito em São Paulo. Zema teria que romper a questão da sua própria falta de empuxo e da sua proximidade excessiva ao PT e à esquerda em Minas Gerais, porque o Zema herdou praticamente toda a estrutura tucano-petista no governo do estado. Hoje, o Zema administra Minas amparado pelo corporativismo do PT e do PSDB no estado. Então, que outros nomes poderiam surgir? No campo patriota, basicamente no campo conservador, no campo liberal, nós teríamos o Mourão buscando o Senado como um teatro ideal para estar sempre na mídia, ele que tem uma facilidade de relacionamento com a mídia, seria um nome. O outro nome seria o do Tarcísio, mas esse está condicionado à sua eleição para governador de São Paulo e ao êxito de administrar um dos estados mais falidos do Brasil. Um dos estados mais dilapidados e vilipendiados dentro da estrutura dos estados brasileiros. Então, esse é o quadro que nós temos aí. Esse é um quadro muito antecipado, as pessoas dirão com toda a razão, mas Alfredo, não é muito cedo para avaliar isso? Talvez seja cedo, mas na minha opinião é oportuno, porque toda a estratégia do Mourão, vencendo a eleição para senador lá do Rio Grande do Sul ou perdendo, a estratégia é a mesma, é oferecer-se, é colocar o seu nome como uma alternativa para 2026. Se vencer a eleição contra Manuela e contra Ana Amélia Lemos, ele vai navegar em céu de brigadeiro. Ele vai poder ter ali um espaço de exposição das suas ideias da tribuna do Senado, reverberando dentro de todo o país, nas emissoras de rádio e tudo mais. Agora, a grande questão está em saber se ele, por conta da sua postura muito próxima e muito, digamos, de docilidade em relação à China, se ele conseguirá convencer os conservadores. Cacife eleitoral, ele pensa em construir essa musculatura, mas eu creio que há uma rejeição muito grande por parte dos patriotas em termos de substituir o Bolsonaro em 2026. Eu penso que isso é um fator importante. Claro que eu torço pela eleição
do Mourão como senador lá do Rio Grande do Sul. Sem sombra de dúvida. É a única alternativa que o Rio Grande do Sul tem. É a única alternativa que o eleitorado gaúcho tem. Porque a Ana Amélia já demonstrou claramente que ela funciona muito mais como uma despachante dos interesses da RBS do que propriamente do Rio Grande do Sul. E Manuela Dávila é uma destrambelhada, desqualificada dos pés à cabeça. Incapaz de juntar o Tico e o Teco. Então, o Mourão é a melhor alternativa enquanto candidatura para o Rio Grande do Sul? Sim, é na verdade a única alternativa. Mas por trás dessa tentativa de chegar ao Senado, o Mourão, mirando o Senado, está mesmo de olho na campanha presidencial de 2026. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar essa linha de raciocínio e, acima de tudo, entender o quanto as pessoas já estão jogando com vistas a 2026. E é por isso que os petistas gostariam tanto que o Lula desistisse dessa campanha, para que também eles pudessem começar a se preparar para 2026, 2030. Porque a insistência, a persistência do Lula em se manter como candidato em 2022 pode ser o fim do PT, da mesma forma como a manutenção e a insistência e a teimosia do Dória em se manter como candidato tucano agora em 22 pode decretar o fim do PSDB. Que tenhamos todos um bom e abençoado dia. Se você puder compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, nós muito agradecemos. Se você puder participar dos mecanismos de manutenção do canal também, comente, dê o joinha, mande para os seus amigos, compartilhe, enfim, vamos ajudar a fortalecer e aumentar a relevância do nosso canal. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.